Salve, turma boa! Sou Diogo Silva, de Atualidades, e vamos lá para o slide Retrospectiva Mundo. E eu começo com uma notícia que talvez seja a notícia que deflagrou o que eu vou muito abordar nessa aula. Eu peneirei muitos fatos, sabe, pessoal? Eu sou muito ranzinza comigo mesmo. Quero oferecer o melhor para você, porque é meu nome que está em jogo. E isso eu levo muito a sério. Não vou perder essa carreira de mais de 15 anos dando aula de atualidades no presencial e agora aqui no online por conta de uma besteira de uma aula mal planejada. Eu planejo tudo e vou procurando da forma mais didática. Já são mais de 30 anos de carreira como professor, comecei com 21 anos, não sou velho. Bom, vamos lá. A Agência Internacional de Energia Atômica, cuja sigla é AIEA, da ONU, declara que Irã está descumprindo o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Irã diz que enriquece urânio para fins pacíficos e anunciou a ampliação das atividades. Pois bem, pela primeira vez em quase 20 anos, essa agência, que tem autoridade do Irã para entrar no seu país, fez esse levantamento visitando os locais onde o Irã, mesmo a gente sabendo que o Irã é um regime de exceção, é um regime que não permite informações e trata informações de governo e de Estado como sigilosas, permitiu que a agência chegasse a essa conclusão. Esse fato deu chancela, deu condições para que Israel justificasse o início de um ataque ao Irã. Importante a gente observar que quem começou o ataque foi Israel, mas o Irã sempre foi um grande aliado da Rússia, um grande aliado do Hamas, um grande aliado do Hezbollah, grupos terroristas, o Hamas atuando na faixa de Gaza, o Hezbollah atuando no Líbano, os Houthis no Iêmen, todos eles eram bancados pelo regime do Ayatollah Khamenei, um regime teocrático, um regime violento, criticado pela comunidade democrática ocidental. E eu acho que se perguntarem, você pode sim cacifar porque os direitos humanos não são respeitados no Irã. Mas o Irã se aliou com grupos extremistas radicais que atacavam Israel. Então, o que pensa Israel disso tudo? Ora, chegou a hora de dar um basta e evitar que o Irã forneça armamentos e armas, ou até mesmo agora que a Agência Internacional declarou que tem armas atômicas, isso no início de junho, que nós ataquemos o Irã. Pois bem, feita essa explicação, para te contextualizar diante do que estava acontecendo no início de junho, vamos lá para os slides. Bom, aí vem a notícia. Deixa eu sair daqui. Por que Israel atacou o Irã? O que se sabe até o momento sobre o conflito entre os dois países. Bombardeios atingiram usina nuclear, esse foi o alvo do ataque israelense, que durou aproximadamente 15 dias no mês de junho e deixou o mundo muito preocupado. Só se falava em guerra nuclear, intervenção americana, intervenção russa, apesar que nós sabemos que a Rússia está numa escala cada vez maior na guerra com a Ucrânia. E Israel atacando ainda. As duas guerras, ao longo do mês de junho, continuavam com escaladas, aí, tanto por parte de Israel atacando Gaza, como por parte da troca de fogo entre Ucrânia e Rússia. Na noite da quinta-feira do dia 12, as forças de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã. Explosões foram registradas em Teherã, a capital, e o regime ameaçou Israel e Estados Unidos, como eu falei, narrativa, dizendo que ia pagar caro. Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, que as forças israelenses realizaram uma segunda ofensiva, o Irã lançou centenas de mísseis. Vídeos mostraram esses mísseis atingindo. São mísseis que são poderosos, que o Irã possui, que ultrapassam a linha do som. O que fez Israel atacar o Irã? Bem didático, né? Israel justificou o ataque como uma ação preventiva para remover uma ameaça iminente que estaria prestes a obter uma arma nuclear. Segundo aquele próprio organismo, depois de 20 anos, detectou isso. A Embaixada de Israel no Brasil acusou o Irã de ser o patrocinador do terrorismo global. De fato,
ninguém está procurando uma brincadeira de mocinho e bandido, mas que de fato o Irã patrocinava o Hamas e patrocinava o Hezbollah e outros grupos terroristas é inegável. Mas também dizer que Israel deve ser a polícia do mundo, mas Israel via no Irã, que também sempre declarou que tem Israel como seu inimigo, o momento de atacar o Irã para tentar impedir uma escalada de fornecimento de armas do Irã para os grupos inimigos de Israel. Grupos menores que o Irã, obviamente, e iniciou esse conflito que marcou o mês de junho. Impactante, né? E a guerra iniciando, veio a preocupação, quantos mortos podem chegar? São países bem armados militarmente. E aí, bunkers protegem a população de Israel contra ataques do Irã. Entenda como eles funcionam. Há 1,5 milhão de estruturas assim em Israel. A população procurou abrigos depois que o Irã lançou cerca de 100 mísseis balísticos logo no dia 13 de junho. Então, por que existem tantos bunkers em Israel? Bunker é aquele lugar que protege a pessoa de até ataques nucleares. Cercados de nações com as quais tem conflitos históricos, repito, além da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que são palestinos, Irã tem a Síria como inimigo, vira e mexe ataca a Síria, o Irã, todos os extremistas islâmicos que vivem no Líbano. Então, Israel, que é uma comunidade judaica espalhada pelo mundo e, portanto, recebe muita ajuda internacional, desde 1951, iniciou a construção privada ou pública desses abrigos antibombas. E isso sempre vem se modernizando com a evolução tecnológica, né? E até mesmo da guerra, porque o exército de Israel é o exército mais forte da região, inclusive, Israel se permite ter bomba atômica. Então, só para você dominar o que são os bunkers, são estruturas subterrâneas que podem proteger seus ocupantes. Tocam sirenes. Israel conseguiu, nessa guerra do mês de junho, interromper muitos mísseis iranianos, porque Israel tem um sistema antiaéreo muito poderoso. E sabe o que acontecia, até como curiosidade? Todos esses mísseis que saíam do Irã chegavam em menos de 15 minutos em Israel. Dava tempo de proteger? Dava. Eles abatiam os mísseis no ar. Acontece que o míssil é tão grande e tão cheio de bomba que os destroços desses mísseis caíam sobre a população nos mais diversos cantos de Israel. Então tinham dois problemas. Tinham que atacar os mísseis que estavam muito altos e muito poderosos e ainda evitar que os destroços atingissem a população. E, ao que tudo indica, já posso dar um spoiler aqui, Israel conseguiu, teve êxito nesse evitar ser atingido. É o famoso domo de ferro. Tá? Então, só para você entender como é que funciona. Bom, a guerra evoluiu durante 15 dias aproximadamente e o mundo foi ficando muito preocupado. Aí vem a notícia do ataque, e foi a notícia que saiu na sexta-feira 13 de junho, né? Como o conflito entre Israel e Irã escalou em 7 dias e pode piorar, né? Israel lançou a operação no dia 13 de junho, com o objetivo de pôr fim ao programa nuclear. Desde então, os países trocam ataques, enquanto os americanos avaliam entrar no conflito. No dia 13, já tinha deixado 240 mortos, mas chegou a mais de 1.000, tá? Bombardeou, e aí, qual era o principal alvo de Israel? Alvos onde possivelmente o Irã estava desenvolvendo a bomba. Inclusive, pessoal, Israel matou muitos cientistas. Olha a inteligência de Israel para rastrear esses homens. Eram ataques pontuais. Mais de 2 dezenas de cientistas que sabiam fazer a bomba foram mortos nesse ataque israelense ao Irã no mês de junho. O centro está lá, você já sabe, é o programa nuclear iraniano, que eventualmente poderia, no pensamento de Israel, que é um pensamento de quem está sempre com medo na região, de que uma eventual bomba nuclear caísse na mão de um extremista do Hezbollah do Líbano, ou mesmo do Hamas, e o Hamas eu já acho pouco provável, porque ele está praticamente desmantelado
depois de tanto tempo de ataque sucessivo à faixa de Gaza. No entanto, a gente não sabe, realmente isso é o grande ponto de interrogação, acho, dessa guerra, que agora eu posso falar que já acabou, o quanto, no mês de junho, Israel obteve êxito no ataque ao Irã. O Irã não vai revelar tão cedo qual foi o êxito israelense. Se realmente conseguiu destruir, de fato, matou cientistas, mas e o arsenal nuclear iraniano foi atingido? Quanto se atingiu? 50%? 70%? 90%? 10%? Eu não tenho esse dado. Analistas acreditam que sim. O que eu posso dizer é que houve um sucesso israelense, tá? Com a ajuda norte-americana. O que nos chega, e aí eu quero traduzir a você, para que você não precise ficar vendo analistas, é que, deixa eu deixar o slide aqui, porque é melhor para você poder ler, de fato houve um abalo no programa nuclear que vai demorar alguns anos para voltar a ser o que era. O Irã continuava dizendo que ia atacar os Estados Unidos, tal, mas a guerra ficou aí mais restrita no primeiro momento, a Israel e Irã. Os israelenses se protegendo e iranianos morrendo. Bom, naquele momento, aqui também tem uma informação importante, estava ocorrendo a reunião do G7, que são as maiores nações do mundo. Cuidado, você vai olhar, Diogo, quem é o G7? Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Olha, Diogo, por que a Rússia, que é uma potência militar, por que a China não fazem parte do G7? Faltou a definição da notícia de quem escreveu, dizer, olha, não são as maiores nações do mundo, são consideradas, se auto-intitulam as maiores nações democráticas do mundo. Ou seja, naquele momento todo mundo tinha esquecido o tarifaço de Trump. Até mesmo, acho que o próprio Trump. Ele estava em junho voltado totalmente para esse conflito, que é um conflito histórico, aí, já que o Irã fala o grande inimigo é os Estados Unidos, o pequeno inimigo é Israel, e acho que apostaram todas as fichas, tanto Trump como Israel, em atacar o Irã. Eu confesso que naquele momento que eu vi essa guerra, eu falei, a gente que acompanha muitas guerras, tal, fica assim, meu Deus, onde vai parar isso? Eu fiquei preocupado, confesso que fiquei preocupado, porque era mexer em casa de marimbondo. Pois bem, então não só eu, como o G7, né? Bom, o Trump nem participou do G7 e tal. Trump vem dando sinais que os Estados Unidos poderiam entrar no conflito. Na quinta-feira, 19 de junho, The Wall Street Journal disse que fontes ligadas ao governo confirmaram que o presidente aprovou um plano para atacar o Irã. Isso era 19. Mas não teria tomado nenhuma decisão. Pois bem, vamos acompanhando para você ver como em junho, e quando eu trago as notícias aqui, eu quero que você perceba que realmente o noticiário mundial e até a reunião de líderes mundiais estava pautada por esse conflito. Ora, bom de se entender o conflito, porque ele marcou o noticiário, nada se falava mais, a não ser dizer, olha, repetiam as notícias do ataque da guerra entre Ucrânia e Rússia, repetiam a notícia do ataque de Israel a Gaza. Isso era junho. Eu sei que você está assistindo agora, em agosto. Não se preocupe. Agora em agosto, logo aí na primeira quinzena, já veio com as questões de julho. Mas eu deixei um tempinho para que você assistisse também a aula de Brasil, para não ficar uma aula em cima da outra. Bom, qual era a preocupação? Porque aí eu sempre digo, por favor, olhem o mapa, né? Cuidar. Um alerta que eu falei assim, bom, acabou minha aula de inteligência artificial, agora o aluno vai lá no ChatGPT, sei lá, e pede uma aula de atualidades. Não dá certo para atualidades, tá? Porque a resposta é, fomos alimentados até 2020, no início de 2025. Então, as inteligências artificiais não têm notícias recentes. Daí a importância da gravação e de você assistir às aulas. Muito cuidado. Eu já fiz inúmeros testes para ter essa certeza que o nosso trabalho era fundamental. Você vai ver a resposta.
eu não tenho notícia sobre isso, porque eu tenho informações até final de 2024, início de 2025. Então, alerta, atualidades, não é possível estudar nem atualizações de legislação, nem assuntos específicos de concursos, como o Vencendo trata, porque não dá certo. Já fiz essa pesquisa para várias disciplinas. Pois bem, conheça o Estreito de Hormuz, crucial para o petróleo global, e sob o risco de fechamento pelo Irã. Daí a importância do mapa. Protegido pelos Estados Unidos, o estreito é a principal rota marítima para navios petroleiros do mundo. E cerca de 20% do petróleo global seria um abalo total se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz. Diogo, onde é que fica esse estreito? Ele é monitorado pela 5ª Frota Americana. O Irã ameaçou bloquear o estreito e preocupou todo mundo. Subiu o petróleo, mas o importante é você entender essa foi a principal ameaça, além dos ataques a Israel, que não foram bem-sucedidos, como eu falei, eles foram interceptados, era os Estados Unidos entrar na guerra e a Rússia tomar a dor do Irã, porque são aliados, enfim. Eu quero dizer, por exemplo, que o Irã faz parte dos BRICS. É um dos novos integrantes. E isso até mexe com o Brasil, que tem boas relações comerciais com o Irã. Repito, comerciais. Bom, o que eu fiz? Preocupado, fui lá e peguei o chamado Estreito de Hormuz. Ali é o Golfo Pérsico, você está vendo no mapa. É muito estreito, mas muito estreito, são cerca de poucos quilômetros. Eu não quero dar um número, deixa eu ver se no slide anterior tem alguma referência. Não tem ao tamanho. E eu agora me fugiu o dado, mas é coisa de, não passa de 30 quilômetros ali esse estreito, tá? Bom, você está tendo grandes produtores de petróleo que encontram esse caminho para escoar o seu produto até para baratear. Então, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, que não está, mas é um pequenininho lá na ponta do Iraque, os próprios Emirados Árabes, o Bahrein, o Omã e o próprio Irã ameaçavam fechar aquela pontinha quadrada ali e dali não circula 20% do petróleo mundial. Então, era aquilo que a narrativa israelense, que não se concretizou nessa guerra, mas é constante esta ameaça iraniana até hoje. Eles ameaçam ter o controle do Estreito de Hormuz e, portanto, impedir o acesso ao petróleo da região que mais concentra petróleo no mundo. Então vejam a minha preocupação em trazer esse tema para a aula de junho, dado o impacto que essa guerra poderia trazer, e aí é fundamental você ter essa noção geográfica. Maravilha. Lá. Olha só, essa memória não está boa. Eu já tinha revisto essa aula, mas eu sabia que era 33 quilômetros de largura. Então está aqui, eu vou deixar como tarefa, se você quiser conhecer informações sobre, membros da OPEP, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, exportam a maior parte do seu petróleo através do estreito, principalmente para a Ásia. Ora, se a Ásia vai para o Japão, vai para a China, e isso iria mexer com o mundo, além do Catar, que exporta gás. Olha os temores que eu tive que aguardar para trazer a melhor aula sintética, e você falou, olha, falou em junho, é o conflito entre Israel e Irã, que acabou em junho. Pois bem, eis que 10 dias depois, definitivamente os Estados Unidos, com a sua maior aeronave em potência, com a sua maior bomba em potência, põe soldados americanos para uma viagem de cerca de, eu lembro que era mais de 12 horas, 14 horas, e em direção ao Irã. E, pra você ter uma ideia, essa viagem é tão longa dos Estados Unidos até lá, que foram acompanhados, esse avião que levou esse bombardeio, é o maior avião de armamento do mundo, que carrega as maiores bombas que podem construir estragos maiores no mundo, afora a bomba nuclear. E ele foi reabastecido no ar. Ele foi,
Ele não foi interceptado por radares iranianos, apesar de se suspeitar que o Irã já sabia. E no dia 22, os Estados Unidos entraram na guerra para que poderia agravar. Foi um sábado, eu me lembro, instalações nucleares iranianas, Fordow, que era a principal, Natanz e Isfahan. Aí você me pergunta, Diogo, Fordow, que era a instalação secreta, está a 80 metros de profundidade, quanto dela os satélites conseguiram fotografar desse ataque norte-americano? E aí eu digo, a guerra passou a ser também dos Estados Unidos contra o Irã. Obviamente que o Irã não tem poderio militar para atacar os Estados Unidos, mas fique aí com uma pulga atrás da orelha. Essa gente é vingativa. Eles guardam e atacam. Está lá o 11 de setembro, que não está na nossa pauta aqui, mas foi uma reação anos depois do Osama Bin Laden, que de amigo virou inimigo dos Estados Unidos. Lógico, o Trump disse que foi um sucesso total e o Irã reagiu. Mas parece meio que uma Hiroshima e Nagasaki. Esse ataque soou dentro do Irã como uma gota d'água no conflito, porque o Irã percebeu que era melhor recuar, dado a união das potências ocidentais contra o Irã. Então, eu posso afirmar agora que os Estados Unidos entraram sim na guerra ao lado de Israel, com a intenção nítida de destruir a produção aí iraniana. Diogo, mas paralelo ao mundo está rolando uma guerra. De olho em Ucrânia e o Irã, OTAN, que é aquele grupo de países militares da Europa e Estados Unidos e outros membros, anuncia a expansão de gastos de investimentos em defesa aérea e tanques de guerra. Agora, países membros estão a gastar 5% do PIB. É muito dinheiro. Eles gastavam 1% até agora. No máximo 2%. Despesas em defesa aérea quintuplicaram em relação ao terror mortal de bombardeios russos na Ucrânia. De fato, a Europa teme que a Rússia ataque o seu território. A Europa Ocidental, estou me referindo à Alemanha, estou me referindo à Polônia, à Itália, à França e outros membros da OTAN. E a OTAN decidiu, com apoio dos Estados Unidos, iniciar uma escalada para aumentar o investimento em armamento. Até porque o Trump havia ameaçado, o Trump via suas ameaças, né? A OTAN tem dinheiro e tem tecnologia e tem arma nuclear, decidiu botar dinheiro para se defender. Isso é a geopolítica mundial, né? Como é que as potências estão se movimentando. É um mundo muito louco, pessoal, eu concordo com você. Você que está do outro lado, vendo os absurdos do nosso cotidiano, como roubos, feminicídios, violência contra crianças, crises climáticas, doenças, fome mundial, tarifaço. Ora, isso está mexendo com a cabeça do mundo, está mexendo e está exigindo muita paciência e calma para que a gente possa analisar e entenda como é que as forças se movimentam. O que de fato eu posso afirmar sobre o mês de junho é que Israel mais Estados Unidos representam uma força militar muito, muito maior que a do Irã, mas infinitamente maior, e que parece que conteve o Irã. Sobretudo esse ataque a qual eu me refiro, me referi no último slide, mas a Europa não ia ficar parada e também vendo que todo mundo está se movimentando num campo de guerra, como Rússia, Estados Unidos, Oriente Médio, ela toma essa decisão. E aí eu digo, né, é mais dinheiro saindo da ciência, do bem, do combate à fome, enfim, da desigualdade mundial, das questões climáticas que praticamente estão aí esquecidas. Sei lá qual será o sucesso da COP30 no Brasil no final do ano. Dado que ao invés de passarmos um ano pensando em questões climáticas para a COP, estamos mais preocupados com questões econômicas, com conflitos que alardam o mundo. Eu sei, eu também estou pensando nisso. Aviso com antecedências e mísseis interceptados. Os sinais de que o review do Irã aos Estados Unidos foi ensaiado e simbólico. Pois o Irã não falou que ia atacar?
Pois bem, na segunda-feira, dia 23, o Irã avisou, olha, eu vou atacar sua base militar no Catar, Estados Unidos. Foi tudo 6 mísseis apenas, que tem 10 mil soldados norte-americanos no Catar. É a segunda maior dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas a anunciação da vitória com resposta aos ataques. Porém, os americanos sabiam desse ataque, tinham informações, o próprio Irã avisou. Operação ensaiada, as informações fornecidas por autoridades iranianas à imprensa internacional indicam que essa segunda-feira foi ensaiada, com os próprios alvos. O Irã tenta se equilibrar em duas narrativas, uma voltada ao público interno, que já tem um regime autoritário e que agora vê o seu país e civis morrendo. Então, preocupado em se manter no poder, ele tinha que dar uma resposta ao mundo, mas parecia um ensaio. Ao atacar a base americana, o regime iraniano mostra para a sua população que está reagindo à ofensiva militar, até porque a imprensa lá dentro é totalmente controlada. Por outro lado, ao comunicar o ataque com antecedência, deixar claro, teve um caráter simbólico, só para dizer que revidou. Isso é uma prática do Irã, quando ele já está querendo sair da guerra e está mais voltado e preocupado com as suas questões internas. Estou caminhando para o final, pessoal. Bom, eu falei 15 dias só para arredondar, mas foi pouco mais de 13 dias, né? Acusações, desconfiança e vitória dos dois lados. O anúncio de cessar-fogo foi numa terça-feira, dia 24, que ainda teve ataque, então dia 25. Então, pensando que as coisas começaram dia 11 para 12, né, foi até o dia 25, daí o porquê de eu falar em 15 dias, pegando o miolo do mês de junho, né? E veio finalmente o cessar-fogo que se prolongou no mês de julho, daí eu estou gravando essa aula agora. Israel disse que atingiu seus objetivos, ao que tudo indica o Hamas está bem mais frágil, o Irã está bem mais frágil, mas ainda é cedo. Mas o que eu quero é frisar que houve esse embate aí no mês de junho para a nossa aula. O Irã fez os seus últimos ataques no dia 24, atacou até após o cessar-fogo, mas disse que já estavam programados. E no dia 25, a coisa parece que estava resolvida. Quem venceu a guerra? Discurso de narrativa, né, pessoal? Os dois lados afirmaram que venceram. Isso é típico dos embates no mundo contemporâneo. Mas, de fato, o que eu posso dizer é que, por tudo que eu li, que para o Irã aceitar esse cessar-fogo é porque estava já preocupado também com a popularidade do Ayatollah dentro do Irã. É essa a conclusão que eu consigo trazer desse conflito, porque senão ele não se retiraria tão facilmente. Se bem que grande parte do seu arsenal balístico de longo alcance foi também destruído pelos ataques de Israel e que, com a entrada desse bombardeio americano de longo alcance, que destruiu grande parte da maior usina iraniana, levou ao fim do conflito. Bom, lembrando que está lá no início o motivo que era ameaça nuclear. Bom, aqui, deixa eu botar aqui, Irã e Israel, níveis de... Bom, o que passou a se perguntar? Será que quando eu ataco um local que tem bomba nuclear, eu não espalho radioatividade? Bom, e aí a agência nuclear da ONU falou, não tem nada, não existe vazamento. Daí eu acreditar que também não foram atingidos na profundeza que estavam essas usinas nucleares iranianas, a sua totalidade, dado que não teve irradiação, radiação nuclear. Já está, então, se tivesse atingido, poderia ter radiação e ser um acidente maior do que Chernobyl, que foi o maior acidente da história depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, não teve como é que eu posso falar? Contaminação aí por radiação nuclear desses ataques. Ao que parece, eles atacaram as áreas mais externas, mas que compromete. Aqui eu mostro o meu livro de atualidades, que trata de dezembro a abril. Para quem tiver interesse, são 100 questões, 50 de Brasil, todas comentadas e inéditas. Para o final do ano,
eu pretendo lançar um outro livro, tá? E como é que eu faço? É só mandar um WhatsApp. Olha, eu faço essa promoção, não é um grupo, não vou colocar ninguém em grupo, a pessoa entra em contato comigo e adquire o livro. E você, nós estamos aí agora em agosto, você tem questões do ano passado, eu tenho acho que quatro livros sobre questões do ano passado. Diminuiu o ritmo porque as pessoas estão achando que a inteligência artificial vai resolver o problema das aleatoriedades. Não vai, já estou fazendo um alerta, tá? Deixe seu comentário, se tiver interesse em entrar em contato é só mandar um WhatsApp. Um forte abraço, fica com Deus, eu sou o professor Diogo Silva, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.